Olá pessoal, para quem está me assistindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar. Nós estamos aqui hoje para nossa 13ª aula do módulo Uma Vida com Propósito. Nós estamos trabalhando em cima deste livro maravilhoso de Rick Warren. Tem sido um projeto muito abençoador, né? Se você não assistiu às aulas anteriores, volte aí no nosso canal, assista. Nós temos lá a aula 1, 2, 3 até a 12ª, e essa hoje é a nossa 13ª aula. Que Deus abençoe as nossas vidas, você que está aí ligadinho com a gente, que Deus venha através do Espírito Santo me usar como um instrumento aqui neste lugar, ok? Vamos lá? Que Deus possa cuidar das nossas vidas. Vamos orar para a gente começar? Querido Deus, nós te pedimos a sua proteção sobre nossas vidas e o esclarecimento sobre a nossa mente, ó Pai, que nós possamos compartilhar a tua palavra, que a oração, que a palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, essa aula, seja abençoadora na vida dessa pessoa que está assistindo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Para a gente começar, o tema da nossa aula de hoje é a adoração que agrada a Deus. Eu quero ler com vocês em Marcos. Hoje eu não vou pedir para ninguém entrar aqui comigo para compartilhar, porque já deu problema, né? Amém? Lucinha, Deus abençoe. Tem mais gente chegando aí. Gente, vai dando um joinha aí, vai cumprimentando para poder eu saber que você tá ligado aí com a gente, tá? A adoração que agrada a Deus. Se você tem a sua Bíblia aí, pode pegar, dá tempo, né, de você pegar e acompanhar. Em Marcos capítulo 12, versículo 30, que diz assim, Jesus ele estava falando sobre os mandamentos, né? Ele simplificou os mandamentos em 2. E ele disse assim, no primeiro, no versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Coração, alma, entendimento e forças. E essa é a adoração que agrada a Deus. O tema da nossa aula hoje, qual é a adoração que agrada a Deus. Quando nós adoramos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Eu quero falar com vocês dentro dessa aula sobre 4 coisas, dentro desse assunto, tá? 4 coisas sobre a adoração que agrada a Deus. Quando nós falamos de adoração, muitas vezes nós achamos que adorar é cantar. O louvor, quem canta na igreja, quem toca um instrumento, quem participa, quem ministra um louvor, está sim adorando a Deus. Mas a adoração ela não se limita apenas em cantar para Deus, em apenas cantar, se apresentar, compartilhar com as pessoas a música. Não é só isso. A adoração a Deus não está limitada a apenas cantar, né? Então, a adoração que realmente agrada o coração de Deus, ela é feita não apenas com a voz, não apenas com o dom, com o talento de cantar, de abrir a boca, de cantar louvor e adoração. Não é só isso. Ela tem que ser feita de coração, de alma, com entendimento e com as nossas forças físicas. É por isso que quando nós falamos a respeito de louvor e adoração, não é só cantar, não é só o talento em si, mas tudo que está dentro de nós e que nós estamos externando quando nós estamos adorando a Deus. Quando eu falo de 4 coisas, assim, ainda dentro desse versículo que nós lemos a respeito de adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a nossa força, isso exige de nós o quê? Uma entrega total. Deus ele não espera da gente nossas migalhas. Sabe, você vai lá, tira um momento e canta para Deus. Não é isso que ele espera de nós. Ele espera que a gente faça uma entrega total no momento em que nós estamos cantando. Mas a adoração não está limitada apenas em cantar. Então, falando de adoração, a adoração que agrada a Deus, eu quero falar sobre 4 coisas. Primeiro, em espírito e em verdade. Segundo, com sinceridade. Se você está assistindo o vídeo, depois você pode voltar e fazer anotações desses versículos e do assunto que está sendo falado aqui, tá? O bom é isso, né? Que está gravado depois, você pode voltar.
em espírito e em verdade, adorar com sinceridade, sem vãs repetições e com as nossas práticas, tá? Então eu vou falar sobre essas 4 coisas separadamente, começando aqui em espírito e em verdade. Em João capítulo 4, versículo 23, deixa eu achar aqui, João capítulo 4, versículo 23. Jesus teve um encontro com aquela mulher na beira do poço, a mulher samaritana, e quando ela fala de adoração, quando ela percebeu que Jesus estava revelando a vida dela e que ele era um grande profeta, ela disse para ele: eu vejo que tu és profeta, porque Jesus ele tinha mostrado o que estava dentro dela, os segredos dela, as vergonhas dela. Jesus tinha tratado da ferida emocional que ela carregava. E quando ela começa a entrar no assunto de adoração, ela fala sobre lugar. E a adoração ela não está limitada a um lugar. E ela pergunta: nós vamos adorar aqui em Samaria, nós vamos adorar em Jerusalém? Onde é o lugar em que devemos adorar? E Jesus disse assim: olha, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Então, a verdadeira adoração, a adoração que agrada a Deus, não está limitada a um lugar, mas a um sentido interno, quando nós externamos aquilo que nós sentimos por Deus. Não é dentro de 4 paredes, nós não estamos limitados a um templo. Tanto é que nós estamos aqui numa live, você está adorando a Deus nesse momento que você parou para assistir esse vídeo. Nesse momento que você parou para assistir essa aula, você está entregando algo para Deus. Você poderia estar fazendo outras coisas. Você poderia estar assistindo alguma coisa natural que alimenta o teu ego, que alimenta a tua carne, que alimenta as suas vontades. Mas não, você parou aqui para ouvir a palavra. De certa forma, existe uma dedicação em estar aqui assistindo essa aula. Então, quando nós falamos de adoração, muitas vezes nós falamos assim: eu vou para a igreja para adorar. Eu tenho repetido muito, eu tenho batido muito nessa tecla, dizendo que a igreja somos nós, onde nós estamos. Lá, o templo, onde nós nos reunimos para cultuar, para prestar um culto a Deus, um altar, onde nós colocamos os nossos sacrifícios ali diante do altar, né, simbolicamente falando, espiritualmente falando, nós estamos congregando com os nossos irmãos. Nós temos um lugar onde nós pagamos um aluguel, que é o caso da nossa igreja, nós pagamos um aluguel para nos reunirmos naquele lugar. Ali nós temos microfone, ali nós temos cadeiras, nós temos, pagamos a energia, pagamos a água, a luz, temos banheiro. Por quê? Para que tenha um conforto, para a igreja se reunir, para nós nos reunirmos lá e prestar a Deus o nosso culto. Mas a nossa adoração não está limitada àquele lugar. Não depende apenas do culto de domingo ou do culto de sexta-feira para a gente ir lá e falar: olha, agora eu vou adorar a Deus. Nós podemos e devemos adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar que estivermos. Você deve e pode, você tem total liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade onde você está. Que seja lavando uma louça, que seja limpando uma casa, que seja na rua fazendo cobrança, que seja dirigindo o seu carro numa viagem ou no seu trabalho. Quando você se conecta em Deus, que seja através da mente ou da alma, né? Por pensamento ou até mesmo com orações, é esse momento que você consegue entregar para Deus uma adoração com sinceridade, com verdade. Aquele que adora em espírito e em verdade. Essa é a adoração que agrada a Deus, ok? Segunda coisa, uma adoração com sinceridade. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Nós precisamos mostrar para Deus o que tem dentro de nós. Não adianta colocar uma máscara, viver uma vida de qualquer jeito, viver uma vida dissoluta, depois mete uma máscara, vai para a igreja, né, para o culto, e, Deus, maravilhoso. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós que a nossa adoração ela seja sincera, ela seja em espírito e em verdade, ela seja com sinceridade em qualquer lugar que a gente estiver, e em todo o tempo.
e que nós possamos assim, ó, rasgar o nosso coração na presença dele e mostrar o que realmente tem dentro de nós. Quando eu falo sobre sinceridade, eu quero ler com vocês rapidinho aí, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7 diz assim: E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que é exterior, mas o Senhor vê o coração, ok? Ó, nós estamos aí com a Lucinha, Ana Cláudia, Deus abençoe vocês, Andréia. Quando o profeta Samuel, quando Deus falou para ele ir até a casa de Jessé para ungir um novo rei em Israel, ele chegou na casa de Jessé, se apresentou, disse assim: olha, eu vim para a paz, porque o profeta, quando chegava na casa de uma pessoa, era para dar uma notícia ruim, né, uma correção, uma repreensão, ou era para algo bom, né, para trazer algo bom de Deus. Jessé teve medo, mas quando o profeta Samuel chegou, ele disse: não, eu vim em paz. Fizeram ali um altar, fizeram um sacrifício. Jessé fez os filhos dele se aproximar, porque o profeta Samuel disse assim: eu vou ungir um rei. Quando o profeta Samuel ele olhou para Eliabe, que era o filho mais velho, um homem forte, um homem de guerra, um homem que era acostumado, ele fazia parte do exército de Saul, que era o rei de Israel na época. Então ele era um soldado guerreiro, acostumado com armamento, acostumado com escudo, com espada. Era um homem forte, valente, valoroso, né? Vamos dizer assim. Só que quando o profeta Samuel bota os olhos em Eliabe, e ele disse assim: certamente esse é o ungido do Senhor. Imediatamente Deus fala assim ao coração do profeta Samuel: não é esse, não é esse. O homem vê o que é exterior, o homem vê o corpo, o homem vê a aparência, mas não é esse. Esse eu rejeitei, porque o que eu busco é o que está dentro. Eu conheço a intenção do coração. O homem vê o que é exterior, mas eu vejo a intenção do coração. Então, quando nós falamos sobre adoração que agrada a Deus, é a adoração com sinceridade. É a gente mostrar para Deus quem realmente nós somos. Não adianta usar máscara. Não adianta eu fingir. Não adianta eu viver uma vida louca e depois lá diante do altar, diante das pessoas, eu fingir que tá tudo bem, fingir que eu sou muito santa, fingir que eu sou muito crente, Deus conhece a intenção do meu coração. Ele conhece, então não adianta, nós precisamos ser sinceros com Deus. Então essa é a adoração que agrada a Deus, com sinceridade. Terceira coisa, sem vãs repetições. Gente, eu gosto disso. Sem vãs repetições. Nós temos muitas vezes o hábito de entrar numa mesmice, sabe? De fazer as mesmas orações, de falar do mesmo jeito, de repetir as palavras. E a gente acaba entrando numa rotina, entrando num costume. Quero ler com vocês Mateus capítulo 6, versículo 7. Jesus ele estava ensinando sobre a oração, como deve ser a nossa oração. E é interessante que ele fala assim, olha, quando você for orar, não busca os primeiros lugares, os cantos das praças para orar, para dizer que você está mostrando para as pessoas que você está orando. Vá para o teu quarto em secreto e ali você fala ao Pai em secreto e ele em secreto ele te responderá. Jesus ele estava ensinando a gente a orar dizendo assim, ó, vai para a intimidade. O quarto é o lugar de intimidade, você não leva qualquer pessoa para o teu quarto. Não é qualquer pessoa que entra no seu quarto. Então, o quarto é um lugar de intimidade, é um lugar de descanso, ao mesmo tempo um lugar de intimidade. Então, quando Jesus fala sobre isso, sobre como orar, que ele ensina a gente como orar, e ele fala assim, olha, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 7. Não são a quantidade de palavras que vai fazer Deus nos ouvir.
Não é as nossas falácias, as nossas orações repetidas. Imagina você, né? Tá aqui, ó, a pastora Regina, a Sueli, a Andréia, a Ana Cláudia, a Lucinha. Deus abençoe vocês. Mas imagina você, só imagina, pensa bem, você tem uma amiga, né? Uma amiga, uma pessoa querida, uma pessoa que você gosta, e ela vem na tua casa e todo dia ela conta a mesma história. Mas ela não tem nenhum problema psicológico, ela não tá com Alzheimer, não tem nada disso. Ela conta uma história, depois ela volta e conta a mesma história, depois ela vem e conta de novo a mesma história, repetidamente, todos os dias a mesma coisa, e nunca tem um assunto novo. Conseguiu imaginar? Gente, é horrível. Seria horrível, entediante ouvir a mesma história o tempo todo de uma pessoa normal. Entende? Então, da mesma forma, Deus, quando nós chegamos diante dele para fazer as nossas orações, nós não podemos usar de vãs repetições. E eu, uma vez, eu me corrigi nisso, e volta e meia eu me pego assim, falando como está sendo as minhas orações, como eu tenho falado com Deus. Porque eu já me peguei algumas vezes fazendo orações repetidas. Nós temos o hábito de orar quando a gente serve o alimento, eu não sei vocês, você ora? Você ora para comer, que nem diz o pastor, né? Ele pega no pé dos jovens quando vem aqui em casa, que a gente serve, e ele fala assim, ora para comer. Aí as crianças já, os filhos já tudo acostumado, né? Pegar o prato, já fechar o olhinho ali, ó, e orar pelo alimento. Ou nós oramos quando nós reunimos em volta da mesa, vai servir o alimento. Só que eu me peguei uma vez fazendo a seguinte oração, servia meu prato, bonita, linda, maravilhosa lá, né, com meu prato, e eu falava assim, Senhor, muito obrigada por este alimento, em nome de Jesus, amém. Aí no outro dia de novo, Senhor Jesus, muito obrigada por este alimento, em nome de Jesus, amém. Aí chegou uma hora que eu senti o Espírito Santo falar assim pra mim, já enjoei dessa oraçãozinha fajuta, barrela, repetida o tempo todo, a mesma ladainha. Você sabe o que significa ladainha? É repetição. A gente achar que porque a gente está repetindo e falando de novo, que Deus vai ouvir a gente pelo tanto que a gente fala. E não é isso. Deus, ele quer que nosso coração seja sincero e que a gente tenha um diálogo com ele. Gente, intimidade. Você conversa sobre tudo com uma pessoa quando essa pessoa é íntima sua. Talvez o teu marido, a tua esposa, a tua mãe, tua amiga, quando você conversa com essa pessoa todos os dias, sabe aquela amiga, aquela pessoa que a gente ama muito, que a gente se identifica, que a gente conversa e que parece que o assunto não acaba? Eu tenho pessoas da minha família, pessoas amigas que eu amo muito, que o assunto não acaba. A gente pode ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia inteiro, 2 dias, 5 dias, e o assunto não acaba. Isso é legal. Isso é o que? Intimidade. E quanto mais a gente conversa, mais a gente conhece aquela pessoa e mais a pessoa conhece a gente. É isso que Deus espera de nós, essa intimidade. Uma intimidade em que a gente possa conversar com ele toda hora, o tempo todo, mas não repetindo o assunto, porque isso se torna uma coisa mecânica. Quando eu oro e repito as minhas orações, eu pego uma oração escrita lá, eu vou orar a minha oração escrita aqui para Deus e blá, 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 blá. Isso não é sincero. Isso não é uma coisa espontânea. Deus, ele quer que a nossa oração seja algo espontâneo. Esses dias uma pessoa, não vou falar o nome não, tá? Tá por aqui com a gente aqui. Disse assim, pastor, eu não sei orar. Eu não oro direito porque eu não sei orar. E eu falei, amiga, que isso? Orar é falar com Deus. Fala com ele o que você sente. Fala com ele o que você pensa, o que você tá vivendo. Conta para ele. Chama ele num particular, fala, Espírito Santo, senta aqui comigo, vamos conversar. Olha, tá acontecendo isso. Eu converso com Deus assim, ó, num papo real, num papo reto. Eu falo, Senhor, eu tô muito chata? O que tem pra me corrigir? Senhor, olha, tal coisa que eu fiz, não devia ter feito daquele jeito. Senhor, me perdoa, me ajuda a mudar. Então, assim, eu falo e eu vou falando com Deus de uma forma espontânea. E isso é muito bom. Quando eu aprendi isso, gente, eu demorei um pouco para aprender a entender isso. Mas quando eu aprendi que a oração, ela é um diálogo, onde os dois falam, né? A gente também tem que parar para ouvir o que ele tá falando. Imagina uma pessoa falar para você um monte de coisa, sair, te deixar sozinha e não te ouvir. Não tem aquelas pessoas que fala e não deixa você falar? Não faça isso com Deus. Fala com ele, mas espera ele responder.
Se concentra. Quando a Bíblia diz assim, em espírito e em verdade, em espírito é você se conectar a ele e parar para buscar o que ele sente, buscar o que ele pensa e buscar em conhecer a palavra dele, a verdade. Não tem como você adorar a Deus em verdade e entender a voz dele se você não conhecer os princípios da palavra de Deus. Quando nós começamos a ler Bíblia, gente, a Bíblia não fica inteira dentro de nós. Nós não conseguimos gravar toda a Bíblia dentro de nós. Mas tem aquela ilustração, né, do velho sábio que fala para o seu servo: pega a peneira, desce ao rio e traga água. Aí o servo ia lá com a peneira, pegava a água na peneira e voltava. Né, uma peneira de palha. E aí voltava, não tinha mais água, a peneira estava vazia. E aí o senhor dele dizia assim, né? O sábio dizia: volta lá e pega mais água, pega de novo, até você entender o porquê que nós temos que ler a Bíblia. E aí aquele rapaz, ele ia lá e buscava, voltava, não tinha mais água. E ele disse assim: olha, você aprendeu alguma coisa com isso? Aí ele falou assim: não, eu aprendi que a peneira não segura a água. Aí o sábio explicou para ele: olha, cada vez que você lê a palavra, você não vai conseguir absorver tudo, manter tudo dentro de você. Só que conforme ela vai passando, você pode ver que ela vai limpando. A peneira estava suja e agora ela está limpa de tanto passar aquela água. Nós não vamos conseguir reter tudo que nós aprendemos. Tem tanta coisa na Bíblia que eu falo assim, que eu leio, eu falo: meu Deus, eu não lembrava disso não. Eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas eu falo: eu não lembrava disso. Então, nós não vamos conseguir guardar tudo na nossa mente, mas à medida que nós vamos lendo, nós vamos conhecendo a Deus, conhecendo os princípios dele, conhecendo a essência de Deus. Não tem como conhecer a essência de Deus sem ler a palavra, entende? E sem ter um relacionamento de intimidade com ele, em oração. Então, quando nós temos uma intimidade com Deus, onde há esse vai e vem, a minha oração sobe e a palavra de Deus desce ao meu coração, onde eu posso falar, mas eu também preciso ouvir o que ele tem para me dizer. E isso é o que constrói o nosso relacionamento com Deus. É muito chato você conversar com uma pessoa que não te ouve, que só ela fala e não te ouve. Então, da mesma forma, a nossa oração, ela não pode ter vãs repetições. Ela deve ser um diálogo sincero, e também um diálogo com uma comunicação saudável, não aquela coisa repetitiva, aquela coisa melancólica, aquele tipo de oração costumeira, ritualística. Não é isso que Deus quer. Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus busca através de um relacionamento de intimidade, ok? Quando você for orar, só uma dica que eu até anotei aqui para não esquecer. As nossas orações, elas podem ser mudadas algumas palavras. Por exemplo, nós cristãos, nós temos o hábito de usar algumas palavras. Por exemplo, amém, glória a Deus, aleluia, eu creio, em nome de Jesus. Ok, será que você consegue mudar essas palavras por outras? Aí você vai falar assim: como assim, pastor? A gente não pode usar essas palavras? Podemos usar essas palavras e devemos usar essas palavras. Mas quando você fala: Senhor, glória a Deus, glória ao Senhor, eu te louvo, eu te amo. Ok, por que você ama a Deus? O que te faz adorar a Deus? O que te faz dizer glória a Deus? Porque às vezes a gente fala glória a Deus e fica por isso mesmo. Aí o Espírito Santo, ele pensa assim: eu queria ouvir mais, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Sabe, aquela mulher carente que gosta de ouvir o marido falar eu te amo? Deus, ele gosta de ouvir da nossa boca o nosso sentimento. Quando você for falar glória, Deus fala assim: Senhor, glórias a ti, porque o Senhor é bom. Glória ao Senhor por causa disso que o Senhor me deu. Glória ao Senhor por tudo que eu tenho, que o Senhor me emprestou, porque nada aqui é nosso, nós estamos aqui de passagem. Glória ao Senhor pela minha família, glória ao Senhor pelos meus filhos, glória ao Senhor por quem eu sou, pelo corpo que o Senhor me deu, entende? Então assim, você pode orar trazendo novas palavras, trazendo coisas, né, Senhor, não só dizer glórias ao Senhor, mas dizer assim: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero. Você já viu alguém
na igreja, na hora da oração, gritando, eu te quero, Senhor. Não, a gente grita assim, ô glória, né? A gente está acostumado a falar sempre, ô glória. Mas se alguém falar assim, eu te quero, Senhor, eu te amo, eu te busco, eu te adoro, eu te desejo, aí alguém vai fazer assim, ó, né? Olhar de lado, tipo assim, é doido esse, né? Mas nós precisamos ser verdadeiros com Ele. Nós precisamos ser espontâneos com o Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Tá? Nós somos livres para adorar Ele onde nós estamos. Com sinceridade, sabendo que Ele conhece a intenção do nosso coração. 1 Coríntios, ainda dentro disso, de repetições. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 14, versículo 40. Acho que é o último versículo. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Olha só, nós vamos falar sobre isso. A nossa oração, a nossa adoração, por mais que eu disse assim, olha, você pode ir lá dizer, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te busco, Senhor, eu sou apaixonada pelo Senhor. Mesmo assim, nós precisamos ter ordem e decência, né? Claro que a gente não vai sair que nem doido falando de qualquer jeito, em qualquer lugar, que nem maluco. Nós temos que ter ordem e decência, né? Nós temos que tomar muito cuidado com a forma que está sendo dirigido os nossos cultos. E no versículo 16, 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 16 e 17 diz assim: e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça, visto que não entendeste o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem graças, mas o outro não é edificado. Algumas versões da Bíblia, algumas versões aí, tá um pouquinho mais específico, mais claro. A minha Bíblia ela tem uma linguagem um pouco mais tradicional, um pouco mais difícil. Mas esses versículos, ele está dizendo assim, ó, se você adora a Deus em orando em línguas, né? O povo quadrangular aí é um povo pentecostal, né? Gosta de orar em línguas, gosta de orar no Espírito Santo, amém, glória a Deus por isso. Só que nós precisamos ter entendimento. Quando a palavra diz que nós devemos adorar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, é necessário que haja ordem e decência no culto, é necessário que haja o entendimento. Por quê? Eu já vi situações, tá? Não tô julgando, amém, glória a Deus pela vida dessas pessoas, mas olha, eu já vi pessoas impor a mão sobre a cabeça e começar a orar e orar em línguas e blá, 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 né? Orar em línguas ali, ok. Mas não há uma edificação, porque quando você ora em línguas, é para sua própria edificação. Paulo está falando aqui aos Coríntios assim, se você orar apenas em espírito, em línguas, como você vai dizer ao indouto, quer dizer, uma pessoa que acabou de chegar na igreja, que não tem entendimento, uma pessoa que não sabe sobre o que é batismo com o Espírito Santo, como que você vai dizer para essa pessoa, amém, né, depois da sua oração em língua, se a pessoa não entendeu nada? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, gente, porque uma pessoa acabou de chegar na igreja, ela não sabe do que a gente está fazendo. E a oração em línguas, ela é para nossa própria edificação. Nós precisamos fazer uma aula, que a gente está trabalhando o módulo do livro Uma Vida com Propósito, mas nós precisamos fazer uma aula sobre batismo com o Espírito Santo, sobre a oração em línguas, dons espirituais. Fica a dica aí, tá, gente? Nós precisamos tratar desse assunto, estudar. Se você já tiver curioso já sobre esse assunto, começa a estudar sobre isso, é muito importante, porque nós precisamos ter entendimento nos nossos cultos. Então, quando você ora em línguas, perto de ou ora para uma pessoa indouta, uma pessoa que acabou de chegar no culto, acabou de chegar na igreja, não sabe o que é, como que você vai falar amém para essa pessoa se a pessoa não sabe o que você está fazendo? Então, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, de fato, você faz bem orar em línguas, mas e para a pessoa, né? Mas o outro não é edificado. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16 e 17. Depois você pode abrir tua Bíblia e ler. Então, se você ora em línguas, como que você vai falar para uma pessoa que acabou de chegar amém,
e essa pessoa não vai ser edificada, porque isso é para sua edificação. Quando nós falamos sobre o dom de orar em línguas, para que haja a edificação mútua da igreja, de um com o outro, tem que ter o quê? O dom da interpretação dessa língua. Ou você ora em língua sozinho para você, que o Espírito Santo está em você, intercedendo por você, para que você seja edificado, fortalecido, ok? Ou você ora por alguém em línguas e uma outra pessoa interpreta, ou mesmo você tenha também o dom da interpretação e vai interpretar. Então, a adoração que agrada a Deus, ela tem que ter ordem e decência. Nós temos que ter entendimento. Nós temos que ter esse entendimento, tá? A compreensão, né? Ok. Quarta coisa, pra gente já encaminhar pro encerramento, tá? Fica aí comigo até o final. Quarta coisa, com as práticas. Eu quero ler em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim... Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Paulo escreveu aos Romanos dizendo assim, olha, eu peço para... Rogo é pedir, eu peço para vocês, meus irmãos. Eu peço que vocês se apresente, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresente com o vosso corpo em sacrifício vivo, tá? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Algumas pessoas, agora isso pega, gente, porque já me pegou, né? Eu quero depois que você deixe seu comentário aqui, se você já passou por isso. De você não ir no culto... Aí antes você mandar uma mensagem assim para o pastor, para a pastora, para os irmãos da igreja, olha, irmão, eu não vou, mas eu estarei com vocês em espírito. Já falou isso? Eu já falei isso, misericórdia, Jesus. Não tem como eu estar com alguém em espírito se meu corpo não estiver lá. Eu nunca vi o espírito andando sozinho aí, o meu espírito nunca saiu do meu corpo, foi para o culto sozinho. Entende? Então, a quarta coisa a respeito da adoração que agrada a Deus é a gente servir a Deus com o nosso corpo. Servir a Deus com a nossa participação, com nossas forças, diz a palavra. Ó, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com as suas forças. Essas forças incluem também força física, o teu corpo, aquilo que Deus te deu. O teu corpo é o templo de Deus, é o santuário do Espírito. O teu espírito não vai para o culto se o teu corpo não for. Tá entendendo? Então, nós precisamos entender que nosso corpo tem que ser apresentado a Deus como sacrifício. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de apostasia. Muitas pessoas, elas deixaram de cultuar, deixaram de ir para a igreja. Eu sei que tem muito cristão dando mau testemunho, muitos pastores, líderes e pessoas que já fizeram muitas coisas erradas, e que gera uma consequência negativa em algumas pessoas, e a pessoa fala assim, não vou na igreja mais não, eu não vou mais no culto, eu não vou mais, olha o que a pessoa está dizendo, eu não vou mais no culto, quer dizer, eu não vou mais me apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por causa do fulano, por causa do ciclano, fulano pecou, ciclano pecou. Aí, o que a pessoa faz? Ela deixa de entregar a Deus no sacrifício vivo, com o seu próprio corpo, de estar em comunhão com os irmãos e consagrando a Deus aquele momento ali, em adoração, com sinceridade, com verdade, em adoração sem vãs repetições, mas deixa a parte física e fala, não, agora eu vou cultuar em casa, vou só assistir as lives, a pastora Melina tá gravando as aulas, né, e postando no canal, vou assistir as aulas em casa, e às vezes não vai para um culto de adoração, não vai para um culto ouvir a palavra e ver os irmãos, e compartilhar ali. Gente, viver no meio de gente não é fácil, nós somos difíceis. Quando eu falo, eu não vou mais na igreja porque eu não gosto do fulano, eu tô dizendo que eu sou perfeita. Entende? Então, eu não vou mais na igreja porque fulano pecou. Mas será que o pecado do fulano pode mesmo me afastar de Deus? Será que você está deixando de ir na casa do pai por causa do teu irmão? Oxe, tem alguma coisa errada aí, né?
E muitas pessoas estão deixando. E isso vai gerando o quê? Um mormismo, uma frieza espiritual, uma pessoa morna. E Jesus disse em Apocalipse que o morno será vomitado, que ele não quer. Ou você é quente ou você é frio, congelado. A pessoa morna é aquela pessoa que fala assim: eu não estou desviado não, eu sou de Deus. Mas não serve. Não vai, não participa, não se apresenta diante de Deus. Então isso é o quê? Apostasia. Uma pessoa está abandonando a fé, deixando de servir a Deus. Ela está servindo as suas próprias vontades, as suas carnalidades. E ainda usando outra pessoa como motivo, como pretexto. Então para com isso. Você que está me assistindo aí, se você está achando assim que o pecado do outro pode te afastar da presença de Deus, você está enganado. Você já pensou? Esses dias atrás eu fui coçar e me machuquei minha orelha. Machuquei, minha unha machucou minha orelha. Você já pensou se a minha orelha falar: eu não quero mais ficar no corpo? Eu quero ser cortada, eu quero ser arrancada, jogado fora, porque a mão me machucou. Algumas pessoas, porque entenda que você é o corpo de Cristo, você é o corpo da igreja, Jesus, ele é o cabeça. Então, quando você fala: eu não vou ficar no corpo porque a mão me machucou, gente, isso é incoerente, é fora do... Não existe isso. Se a orelha sair daqui, ela vai apodrecer. Então, se você sai do corpo porque o outro te machucou, você vai apodrecer, não é o outro, não. Entende? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, de frieza espiritual, de pessoas que estão abandonando a fé. Por causa de A, por causa de B, por causa de C, sendo que a Bíblia diz que nada pode nos afastar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a distância, nem nada, nem o passado, nem o que vem pela frente, nada pode nos afastar do amor de Deus sobre a nossa vida. Então, sem essa de eu saí da igreja por causa de fulano de tal, deixa o fulano de tal lá, tá? Deixa ele lá e você fique firme. Sirva a Deus com sinceridade, mas apresenta o seu corpo na congregação, com os teus irmãos, diante de Deus. Deus conhece o coração de cada um, gente. Ai, pastor, mas lá tem gente falsa. Jesus diz que o joio está no meio do trigo. E não vai ser a gente que vai tirar o joio de lá. E o joio tem carinha de trigo. Parece trigo, mas não é trigo. E Jesus disse que vai ser tirado apenas no julgamento, no final. Se tem pessoas lá que usam máscaras, que são fingidas, mentirosas, que estão... Gente, problema delas. Nós vamos prestar conta com Deus, é individual. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia Jesus dizendo assim: olha, naquele grande dia você vai chegar e você vai apresentar o pecado do teu irmão para mim, que eu quero saber, você vai estar investigando, investiga teu irmão, depois você me conta. Para! A Bíblia diz assim que todo joelho se dobrará diante dele, nós vamos prestar conta das nossas obras. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Não deixa de congregar. Apresente-se a Deus com o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso é o que? O nosso culto racional. Nós somos livres. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Que nós somos... O nosso país ainda é democrático, ainda é laico, ainda, tá? Não sabemos até quando. Nós sabemos que a agenda global está vindo com força. Nós sabemos que o comunismo já está rodeando o Brasil. Nós sabemos que se isso acontecer aqui no nosso país, nós corremos o risco das nossas portas de igreja serem fechadas, nós corremos o risco das nossas Bíblias serem queimadas, nós corremos o risco de sermos perseguidos e não poder pregar o Evangelho. Mas enquanto nós somos livres, nós precisamos proclamar o Evangelho, nós precisamos gritar aos quatro cantos a palavra de Deus e viver o Evangelho. Esse tempo de medo que nós cristãos estamos sentindo e vivendo é necessário para a gente despertar. Desperta, igreja, desperta. Pode acontecer, sim, da gente não ter oportunidade. Mas e aí? Se as portas da igreja lá do templo fechar, eu continuarei servindo ao meu Deus. Que seja embaixo de uma árvore, embaixo de uma ponte, dentro de um túnel, igual um rato escondido, eu continuarei servindo ao meu Senhor. Nós temos que aproveitar nossa oportunidade, nós podemos
apresentar o nosso corpo diante dele como sacrifício vivo, suave, agradável a ele. Nós podemos participar de vigília, nós podemos participar de retiro, nós podemos participar de congressos, nós podemos participar de cultos, nós podemos fazer célula, nós somos livres. Até quando? Não sabemos até quando. Mas enquanto nós temos essa liberdade, nós temos que aproveitar cada minuto da nossa vida para pregar o evangelho. E tudo isso vai passar, tá? Se tiver que morrer pelo evangelho, que morra. Não tenho medo disso. Se eu tiver que morrer pelo evangelho, Jesus morreu por mim. Ele morreu por mim. Eu não sou digna do que ele fez. Mas se tiver que morrer, eu vou até o fim. Agora, sem perseguição, muitas pessoas abandonaram a fé. Imagina com perseguição. Fala pra mim. Imagina, gente. Eu fico pensando se é assim, tudo de boa, um país laico, livre, nós temos cadeira para sentar, nós temos iluminação, nós temos o data show, o telão, nós temos microfones. Tem gente que tem preguiça. Tem gente que tá aí com mimimi, que não vai pra igreja. Imagina se vier uma perseguição. Ó, a Lucinha falou, imagina. Ó, a Andréia disse assim, ó, eu sempre digo que não vou à igreja por pessoas, mas sim para servir e adorar a Deus. Exatamente, Andréia. Verdade, exatamente. Oi, Maria das Dores, tudo bem? Paz? Exatamente. Nós não vamos por pessoas. Todos nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. O irmão que está lá é imperfeito. Teu pastor é imperfeito. Tua pastora é imperfeita. Mas nós precisamos nos apresentar diante de Deus com aquilo que nós temos dentro de nós. E não podemos perder tempo e perder oportunidade. Vai chegar um tempo... Eu lembro no tempo da pandemia que teve uns bonitinhos que não ia na igreja antes. Aí que começou... Oh, céus! A igreja tá fechada. E agora? Eu queria ir no culto. Aí chega, dava... né? A gente perdoa, né? Mas aí... Acabou a pandemia, a igreja voltou. Essa pessoa voltou para a igreja, nunca foi um culto. E no tempo da pandemia ficava se lamentando com mimimi. Ah, porque eu queria ir no culto. Ah, porque eu tô me sentindo mal, eu tô precisando congregar. Ah, fala sério, né? Pelo amor de Deus. Então, já peguei pesado, né? Mas, gente, tem gente que tem a liberdade e não usa. Aí, o dia que não puder, aí vai falar assim, bom era o tempo que podia, agora eu não vou na igreja porque não pode. Aí é complicado, né? Mas olha, vamos encaminhar aqui para o encerramento. Quando nós falamos sobre servir a Ele com o nosso corpo, isso fala também de sacrifício. Servir a Deus fala de sacrifício. O sacrifício, ele custa. Tem um preço. Sabia que o sacrifício tem um preço? E também em Samuel, deixa eu ver, 2 Samuel. Cadê? Deixa eu achar aqui. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Ai. Aqui. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo preço devido, porque eu não oferecerei ao meu Deus, Senhor meu Deus, um holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Israel estava debaixo de uma grande praga. E Deus falou para ele assim, olha, para cessar essa praga, faça um sacrifício. Compre a eira de Araúna. Araúna era um camarada lá, que ele tinha aquela parte alta ali. É a mesma montanha onde tinha sido feito, onde Abraão tinha levado o filho dele para sacrificar. Quando Deus colocou no coração dele, usou um homem para falar com ele sobre isso, e ele foi. E chegando na terra de Araúna, a Bíblia diz assim que o Araúna veio ao encontro, viu o rei Davi indo para lá e disse, Senhor, como que eu posso te servir? Que honra ter um rei aqui na minha terra. E Davi disse assim para ele, olha, eu vim aqui para comprar a sua terra e para sacrificar ao Senhor. Aí Araúna falou assim, olha, então toma a terra, toma os bois, toma a lenha, tá tudo aqui, ó. Faça assim o sacrifício. E Davi disse assim, não, de forma alguma, eu não oferecerei ao meu Senhor um sacrifício que não me custe nada. Eu quero pagar.
E assim Deus pagou pela terra, Deus pagou pelos bois, Davi, né? Falei errado. Davi pagou pela terra, Davi pagou pelo boi, Davi pagou pela lenha e fez ali o sacrifício diante do altar. Ele fez o altar e fez ali o sacrifício e a praga cessou. Quando Davi ele fala, eu não vou oferecer para Deus um sacrifício que não me custe nada, gente, se fosse outra pessoa ia falar assim, o Araúna tá dando ali o dinheiro, a oferta, eu vou sacrificar a oferta dele. Muitas vezes nós nos acomodamos e queremos servir para Deus algo que não custa, que não é um sacrifício. E nós achamos que a gente está enganando Deus ali, né? Achando que a gente está entregando para Deus algo que, como diz o ditado, a minha mãe sempre falou isso, isso vem de família, talvez a sua mãe também já te disse isso algumas vezes. Fazendo bonito com chapéu alheio. Você já ouviu isso? Esse ditado? Fazendo bonito com chapéu alheio. Davi podia fazer bonito para Deus com o chapéu do Araúna. Davi poderia simplesmente falar assim, não, beleza, vamos fazer aqui o altar, sacrificar isso aqui e pronto, tá aí. Mas ele falou, não, eu quero pagar. Não vou oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe. Eu quero fazer esse sacrifício. Essa oferta eu quero fazer. Então, gente, adoração a Deus com o nosso corpo, com as nossas forças, significa o nosso corpo, significa o nosso dinheiro, muitas vezes. Que às vezes a gente... eu não quero, não vou ofertar, não quero ser dizimista fiel, a igreja não precisa do meu dinheiro. A igreja precisa, sim. A igreja não tem como pagar energia, não tem como pagar água, não tem como pagar salário pastoral. Pastor vai trabalhar. Tá, tudo bem, nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar, eu tô trabalhando aqui. Mas tá, vamos supor que teu pastor abandona ali e fala, vou trabalhar, vou cuidar da minha vida e da minha família. Não, mas o pastor tem que trabalhar e cuidar da igreja. Então você quer que o teu pastor tenha dupla jornada de trabalho? E a Bíblia diz assim, que não se amarra o boi, não se tapa a boca do boi enquanto ele trabalha. Digno é o obreiro do seu salário. E muitas pessoas, elas não querem sacrificar o seu dinheiro, o seu dízimo, sua oferta, por quê? Porque acha que é para o homem que está dando aquilo ali. Mas isso, gente, é um assunto para uma outra live, né? Para uma outra aula aí, né? Sobre oferta, sobre dízimo. Mas quando eu falo a respeito de sacrifício, de prática, a adoração que agrada a Deus, ela inclui prática. A adoração que agrada a Deus, ela exige um esforço. Não existe oferta sem sacrifício. Nós podemos adorar a Deus de várias formas. Quando nós oramos, quando nós confessamos nossos pecados, quando nós cantamos, nos ajoelhamos, colocamos de pé, quando nós dançamos, quando nós manifestamos a alegria, quando nós erguemos as mãos, aplaudimos, tocamos um instrumento. Eu cheguei na igreja ali, eu fui lá, varri o chão, limpei, peguei com a pazinha, joguei no lixo. Eu estou adorando a Deus com o meu serviço, com o meu trabalho. Eu estou mexendo com a decoração de um culto, para que as pessoas cheguem, seja um culto aconchegante, um culto gostoso. É o teu trabalho, você está adorando a Deus quando você faz uma decoração na igreja. Eu estou servindo a Deus lavando o banheiro. Eu estou servindo a Deus Gente, eu amo servir a Deus na cozinha da igreja. Tanto para fazer as limpezas na igreja, na cozinha, mas para fazer comida, fazer panelão de comida. O pessoal aí da nossa igreja aí sabe disso, que eu amo fazer comida para bastante gente. Panelão de feijoada, panelão de galinhada, de carreteiro, amo. E eu sei que quando eu tô lá na cozinha, fazendo, mexendo lá e cortando as coisas, eu tô ali adorando. Muitas vezes eu fui para lá sozinha e quis ficar sozinha lá, porque eu queria fazer aquilo ali com amor, com carinho, conversando com Deus. E isso é adoração, tô servindo a Deus com adoração. Eu estou adorando a Deus com o meu trabalho, entende? Varrendo o culto, organizando, tá. Sacrifícios, arrependimento, mudança, transformação. Gente, o quanto isso agrada o coração de Deus quando nós confessamos o nosso pecado e quando nós falamos para Deus, Senhor, eu errei, me perdoa e eu quero mudar. Gente, mudar, deixar de pecar exige um certo sacrifício, um grande sacrifício. Porque algumas pessoas, elas vão até aquela parte ali. Hoje eu ainda estava conversando com uma pessoa e disse assim, olha, alguns falam assim, não me julga, porque Jesus me perdoou. Jesus não me julga. Não taca pedra.
Né? Aí pega aquele versículo que diz assim, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Nossa, Jesus está me defendendo. Mas e a parte que Jesus fala, vai e não peques mais? Tá lá, tá na Bíblia. Algumas pessoas pegam a parte da pedra, ó, você tá tacando pedra em mim, não taca não, que você também tem pecado, mas não quer mudança. Então a nossa mudança, o nosso arrependimento, a nossa transformação, ela é um sacrifício. A gente abandonar o pecado é sacrificar. Abandonar nossas práticas erradas, nossas carnalidades, nossas vontades, negar o eu. Quando nós somos egocêntricos, nós queremos estar no centro, no controle de tudo. Eu que mando, eu faço do jeito que eu quero. Quando a gente entende que Jesus é o Senhor da nossa vida, a gente põe a nossa vida na mão dele e fala, olha, pode fazer do seu jeito. E fazer do jeito dele, gente, é sacrificar. Dói. Dói porque deixar de comer para fazer um jejum. Eu deixei de comer aquela macarronada. É um sacrifício. Dói fazer sacrifício, mas é uma escolha. E isso é maravilhoso. E a adoração que agrada a Deus exige de nós um certo sacrifício, sim. E ele fez o maior sacrifício de todos, né? Servir a Deus com humildade, buscar ser humilde, mudar o comportamento. Nós precisamos trabalhar isso, gente, muito dentro de nós, a humildade. A mudança, a transformação, entender que ele é humilde, que ele deseja que nós sejamos humildes. A oração, o jejum, servir ao próximo, fazer algo pelo próximo. Nós temos muita dificuldade em servir as pessoas, principalmente quando a gente não gosta daquela pessoa. Eu não gosto de fulano, e fulano me pediu uma ajuda para alguma coisa, eu não quero, não vou ajudar. Né? Então, quando a gente faz esse certo sacrifício de ajudar alguém, mesmo que a gente não gosta desse alguém, nós estamos agradando ao nosso Deus. Ajudar os necessitados, ofertar, dizimar, pregar a palavra. Quando você abre a tua boca para pregar, seja no ponto de ônibus, seja num banco de praça, seja no teu trabalho, seja lá na fila do SUS, lá na fila do posto de saúde, na fila do hospital. Quantas vezes Deus te levou no hospital? Tá? Isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu ter um problema ou com alguém da minha família, ou eu ter que ir para o hospital e falar, meu Deus, por que o Senhor permitiu de eu vir para esse lugar, Senhor? Aí eu tô lá, alguém senta e começa a conversar. Uma vez eu levei meu filho queimando de febre pro hospital. Cheguei lá, aí conversa vai, comecei a pregar para uma pessoa. Comecei a pregar e fui falando de Jesus e eu vi que eu tava conseguindo trazer algo precioso para o coração daquela pessoa. E orei por aquela pessoa ficou bem e falou para mim assim, foi Deus que te trouxe aqui no hospital. E eu falei, poxa vida, Deus precisou colocar meu filho doente, permitir meu filho ficar com febre, para me trazer até aqui para poder falar com essa pessoa. Amém, Senhor, eu sou um instrumento do Senhor, a minha família é um instrumento do Senhor. Aí o que aconteceu? Na hora de consultar já não tinha mais febre, não tinha mais nada, eu fiquei com cara de tacho lá pro médico, porque eu não tinha mais o que falar do meu filho, tava tudo bem. Quase que eu falei, doutor, é o seguinte, eu vim aqui porque Deus me trouxe aqui, meu filho tava com febre, mas ele fez eu vir aqui para pregar para aquela pessoa lá, mas tá tudo bem, acabou, sarou, vamos embora para casa. Às vezes a gente fica com cara de tacho, mas Deus nos leva a lugares para que a gente possa pregar a palavra para pessoas e às vezes a gente não entende. Então, quando você está num lugar que Deus te colocou ali para você abrir a tua boca e falar do evangelho, falar do amor de Deus para alguém, cuidar daquela pessoa, às vezes a pessoa ela precisa de um abraço seu. Às vezes aquela pessoa precisa desabafar, contar para um problema. Às vezes aquela pessoa começou a falar uma coisa ali que ela começou a abrir o coração. Eu já tive pessoas que começou a abrir o coração para mim e falou, poxa, eu nunca falei isso para ninguém, eu não sei porque eu tô falando para você, eu nem te conheço. Mas aí o que eu falei, porque você precisa desabafar e eu tô aqui para te ouvir. E quantas vezes eu ajudei apenas ouvindo a pessoa e dando um abraço, dando uma palavra de mudança, de amor, de carinho. E quando nós fazemos isso, gente, nós estamos sendo um instrumento de Deus. Nós estamos servindo a Deus, adorando a Deus com as nossas forças. Nós estamos adorando a Deus com o nosso entendimento, com o nosso intelecto. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para cuidar de pessoas. Nós estamos aqui para transmitir valores. Amém? Amém? Grace chegou aí também, o Tião chegou aí também, Deus abençoe. Ó a Ana dizendo, eu, pastora. Deus abençoe, Ana Cláudia. Então, gente, é isso.
Nós estamos adorando a Deus também quando nós estamos defendendo os princípios da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil de manter os princípios, muito difícil. E nós não podemos negociar. Jesus disse assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Nós não podemos compactuar com o erro. Nós não podemos omitir a palavra de Deus. Nós não podemos negociar os nossos princípios. Gente, nós temos que amar pessoas, tá? Amar, respeitar. Agora há pouco, no grupo da igreja, a gente estava conversando, ainda nem pude ouvir todos os áudios, que eu já tinha que vir para cá, mas eu ouvi um áudio da Lucinha dizendo assim: minha família, né? Algumas pessoas que eu conheço tal, brigam muito por política tal. Nós estamos vivendo um tempo de muita briga política. Nós estamos defendendo os nossos ideais, os princípios da palavra de Deus, mas nós não temos o direito de ofender ninguém, não temos o direito de magoar, de machucar, de maltratar ninguém, porque nós não somos diferentes diante de Deus, nós somos iguais. Então nós temos que respeitar. A nossa luta, gente, não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal que estão se levantando contra a nossa nação, tentando destruir a família, tentando destruir a nossa sociedade, pregando sobre aborto, compactuando com a liberação de drogas. Então nós não podemos negociar os nossos princípios, nós temos que ficar atento, despertar. Deus não vai descer do céu para votar por nós. Nós temos que fazer exercer a nossa cidadania, fazer a nossa parte e defender os nossos princípios, mas não ofender pessoas, não brigar por causa de política, não maltratar pessoas, não fazer inimizade com pessoas, jamais. Nós precisamos amar as pessoas e respeitar, mesmo que não concordamos com as opiniões delas. Nós não estamos aqui para que eles venham enfiar a goela abaixo dentro de nós aquilo que nós não concordamos. Nós não podemos negociar os nossos princípios, mas também não podemos desrespeitar as pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado. Gente, o que tem de fake news, o que tem de mentira, o que tem de briga, o que tem de mentiras aí, ó, em volta dessa política, dos dois lados tem mentira, tá? Dos dois lados tem mentira, dos dois lados tem coisa errada. São pessoas imperfeitas. Mas nós precisamos eleger representantes que não ferem os nossos princípios. Nós não podemos negociar os nossos princípios. E quando nós lutamos pelos nossos princípios, isso aqui, ó, palavra de Deus, tá? Quando nós lutamos para defender isso aqui, ó, a palavra, a família, a igreja, o Senhor Jesus, quando nós estamos defendendo isso aqui, ó, nós estamos agradando a Deus, nós estamos adorando a Deus. E a verdadeira adoração, a adoração que agrada a Deus, ela tem esses 4 requisitos. Primeiro, em espírito e em verdade, onde quer que você esteja. Segundo, com sinceridade de coração, aqui, ó, o seu coração sincero diante de Deus. Terceiro, sem vãs repetições e blá 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 e ladainha diante de Deus. E quarto, com as nossas práticas, aquilo que nós fazemos, faz parte da nossa adoração. Amém? Certinho? Ok? Vamos encerrar? Deixa eu olhar a hora. Olha, quase 1 hora certinho cravado. Deus abençoe vocês. Paz seja com todos. Peço que vocês compartilhem. Eu vou colocar esse vídeo no canal do YouTube, tá? Quem tá assistindo pelo YouTube, ajuda a compartilhar para que mais pessoas possam assistir essa aula. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Deixa eu esperar um pouquinho, né? Porque esses dias eu falei amém, puf, desliguei. Não sei se alguém queria falar mais alguma coisa. Amém. Olá, Grace, Lucinha, Ana Cláudia, Andréia, Maria das Dores. Todos vocês, gente, que Deus abençoe sua família, sua casa, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe o nosso Brasil. Amém? Beijo, paz. Boa noite.